A pergunta é a seguinte, ela é uma das pessoas assim, que eu converso no Facebook, né, tem vários alunos aqui, que a gente troca ideia, inclusive ela pergunta sobre, professor, como é que está essa questão? A gente está sem aula o tempo inteiro, a gente vai ficar defasado e tudo mais, como é que a gente vai terminar o ano? Então, a gente procura responder essas questões também. Aí fica uma pergunta. O que você acha? Será que a conversa na internet tem menos valor ou importância do que a que se faz presencialmente na sala de aula? Depende, eu acho, da conversa. Quando o criação entre aluno e o profissional, tem que ter um limite assim, sobre se a conversa realmente é sobre o que está acontecendo na sala de aula, eu acho que vale a pena, porque às vezes algumas misturam vida de aluno pessoal com a vida do professor pessoal. Eu acredito assim, que desse ponto de vista não vale a pena. Mas quando é um relacionamento de aluno e professor, aluno e profissional, porque às vezes você não pode ir para a escola. E ali você tem o professor para você procurar saber, justificar o porquê da sua ausência e procurar saber se tem alguma coisa para levar na próxima aula. Eu acho que sim, eu acho que vale a pena sim quando o interesse é esse. Mas eu acho assim que quando é vida profissional, não, vida pessoal de aluno, ou vida pessoal do professor, eu acho que A gente gostaria de ver pregado aqui sobre questões, conhecer mais o aluno, para ver se a gente traz a vivência dele para dentro da sala de aula. Né? Então, assim, você acha que a internet pode ajudar nesse sentido? pode sim, até porque eu acho que pelas postagens do aluno, pelas postagens, claro que ninguém conhece ninguém conhece ninguém assim por completo, mas pelo que ele fala, pelo que ele posta, dá para você ter uma visão de quem é aquela pessoa, como é aquela pessoa, como aquela pessoa se comporta. Eu acredito que sim. Como você acha que deveria ser usado a internet conteúdos das seria a vontade de vocês? Se esses recursos podem ser usados em sala de aula, em benefícios para o social. Eu posso traduzir, né? Pode. Ela quer saber o que você traria, o que você indicaria a ela para facilitar a vida dela com o professor usando a internet, a tecnologia. A tecnologia, poderia ser feito, poderia facilitar. Se ela poderia usar a internet para ajudar vocês. Sim, poderia. Poderia assim, postar algo de interesse daquelas aulas que a gente está tendo no dia a dia. Poderia se indicar que a gente procurasse ler, procurasse se informar sobre aquele assunto. Analisando a referência biográfica, né? E uma postagem, por exemplo, dando determinado assunto, só tem vídeo sobre isso em determinado site. Então você vai lá dar uma olhada para a gente debater. Ia facilitar, porque assim, a gente
ia estar vendo em casa, quando a gente chegasse na sala de aula, já tinha uma visão do que a gente ia debater. Está aberta a pergunta, mas então, era só isso mesmo, era só para fazer uma internet. Desculpa. Pronto, aí deixa eu, porque assim, eu apliquei essa questão em determinadas turmas. E a primeira pergunta da reflexão, né, o primeiro item, diz o seguinte: que tipo de conversa você tem na internet, né? Primeira coisa que os alunos, se eu dissesse assim, que tipo de conversa você tem na internet? No geral. Que tipo de conversa você tem na internet? Isso. O que é que você Que eu posto Não, em geral, internet. Então, a internet de hoje você usa para quê? para quê? Para me comunicar com a família, com os amigos, que hoje, assim, a comunicação está mais pela internet do que fisicamente. Aí vem justamente a segunda pergunta que faz. Você diz assim, é menos importante, né, a conversa pela internet ou presencialmente? No seu caso, que a família está distante, então para você é importante. Não é assim? Então, para cada um, eu fiz as perguntas. Foi no geral. Então, a turma, o que sempre falava era, vovó, desculpa aí, tem mulher pelada. Os meninos sempre diziam isso. Raramente era para pesquisar alguma coisa cultural. Se tinha alguém para pesquisar música, pesquisar algum respeito, mas sempre era assim. Foto de mulher pelada. Foto disso. Não tinha propriamente a questão da cultura. Falar do que aconteceu na escola. E aí, quando eu fiz a segunda pergunta, qual é o menos, né? Menos importante, a maioria disse que não era pesquisar. Menos importante, sim. É mais importante você ter a conversa presencial, porque a maioria vive com a família. Então, quando você trata de pessoas que vivem em outro local e só conversam pela internet, não é mais importante do que a presencial, nesse sentido, né? Já aluno do terceiro A, como Gessiel, Lisa, Érica, eles disseram o seguinte: olha, eu deveria, quando eu perguntei o que deveria fazer para melhorar o ensino via internet, e deveriam pedir a eles, assista tal jornal para fazer isso, pesquise em tal site isso, e que nós tivéssemos 2, 3 aulas de sala de aula, mas que tivesse uma aula nesse sentido, videoaula, data show, alguma coisa desse sentido. É porque a primeira reflexão dentro do texto, né, ele coloca assim: o que é que você conversa mais na internet? O que é que você conversa na internet? Sobre as conversas na internet. Justamente não tem essa pergunta, não tem a questão do debate. Isso É a narração. São pouquíssimos que usam para pesquisa. Como tem Carla, aquela Carla Caroline, ela só usa para pesquisa, ela raramente usa para ficar de conversa, tá entendendo? Então, assim, são pouquíssimos os alunos hoje que usam a internet como recurso. Enquanto Eu uso muitas vezes, tá? E eles dizem justamente, a presencial é mais importante, isso é 99%. Todos responderam que a presencial é mais importante do que a da internet. Um abraço, não tem coisa melhor que um abraço. Mas aí, quando você mora fora, como eu disse, antigamente, quando a gente estava no telefone, vai escutar a voz agora, né? Televisão lá, você Alda, até no meu caso mesmo, minha mãe mora muito longe de mim, então minha mãe me vê muito por quê? Por fotos. E eu tenho que enviar essas fotos como para ela, foi o mais rápido. Eu mando pro Facebook da vizinha. A vizinha chama ela, abre e mostra a ela. Mas É uma forma. justamente, a internet, esse conversa da internet, agora tem o programa, né? Que eu sei nem dizer o nome. Não, é outro que tem. Não. O Skype. Skype de graça, praticamente. Você está lá nos Estados Unidos, Canadá, seja onde for. Você liga, fala. Sempre tem aula. Eu não tenho Skype ainda. Você tem que fazer. E é você lá sentado na sua sala. Só que agora, Alda, por exemplo, eu não uso Skype porque meu celular faz videochamada. Ai, videochamada.
Meu celular faz videochamada, então quem tem um celular que também faz videochamada, você liga e fica falando e conversando. Você está mandando vídeo, então isso aí qual melhor? Presencial ganhou. Todas as turmas que eu fiz no segundo ano foi justamente isso. A mesma coisa que ela falou. É geral, mas é geral. Eu acho que não vou funcionar isso. Porque uma máquina vai substituir outra máquina. Mas ainda existem pessoas, Anaína, que namoram pela internet. Não sei como é isso. Essa questão do namoro. Casou com o bus. Pois Eu é. tinha um casamento pela internet, acabou esse casamento. Tem muitos casamentos que foram acabados depois dessa internet. Também. Às vezes a pessoa acha que está fazendo Alda. Eu me gosto do Armando, professor Armando. Armando, é o Facebook, Armando, manda pra gente a documentação do projeto dele. Quando eu casei, eu tive que acabar meu Facebook. Alda, pra você ver, Senão eu ó. acabava. Alda, eu conheci internet com 18 anos. Por incrível que pareça, porque eu morava na cidade do interior da Bahia, aonde só tinha internet quem tinha dinheiro. Entendeu? E meu pai, apesar de ter uma condição financeira boa, mas ele achava que aquilo não era necessário para um adolescente. O necessário era eu atravessar a rua e ir pro rio, tomar banho. Agora eu entendo. Eu tenho 30, mas eu digo a você que eu vivi bem melhor sem a internet até meus 18 do que depois da internet. Porque, sabe por quê? Foi na minha cidade, eu só conheci a internet com 18, eu preferia estar, sabe aonde? Eu preferia ir pro rio tomar banho. Eu preferia de domingo ir para a porta lavar o carro e tomar banho com minhas colegas. Eu preferia ir para uma praça passear de domingo. Mas eu não mexia. Não que não tivesse internet na minha cidade, mas Agora eu não tinha acesso na minha casa. Agora eu entendo seu vício pelo jogo. Aí descarregou e você começa. Eu não tinha acesso pela internet em casa. Meus 18. Aí eu fui. Aí quando eu fui para a universidade, viu, Marquidone? Quando eu entrei na universidade, eu comecei a ter um contato, mas assim, para mim era um bicho de sete cabeças, eu não sabia manusear direito. Algumas colegas minhas que moravam em Itabuna, Ilhéus, que foram me ensinar. Tudo que é segunda-feira Tá entendendo? Mas assim, eu digo a você, se você parar para me perguntar qual foi a melhor época, até meus 18, que eu não tinha contato com a internet, eu preferi. Porque depois disso eu passei uma época da minha vida, muito tempo, só dentro de casa para ficar na internet. Viciei. E parei de viver certas coisas que eu poderia ter vivido. Não, hoje já é diferente, não. Mas até uns 2 anos atrás, eu deixava de ir para um aniversário, deixava de ir para uma festa, deixava de ir para um lugar por causa da internet.